Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui de campo gradiente. Vamos usar o GeoGebra para mostrar também. Bem, a definição é a seguinte: é o campo vetorial definido pelas derivadas parciais da função escalar. Então, quais são essas derivadas? Olha a simbologia aqui, né? Um triângulo invertido da função vetorial, né? Da função escalar, né, melhor dizendo, você vai ter a derivada parcial em x para o vetor y, a derivada parcial da função em y para o vetor j. Caso seja do R3, se incorpora aqui o z e teria a derivada parcial da função em relação a z na direção k. Bom, tem um exemplo aqui, deu o campo gravitacional da função, a função em x e y, definida por y vezes x ao quadrado menos y. Então, nós vimos pela definição que vocês temos que fazer a derivada parcial para encontrar o vetor gradiente, né? E a partir do vetor gradiente, o campo gradiente. Bom, temos que fazer então a parcial da função em x na direção y, do vetor unitário y, mais a derivada parcial em y do vetor j, na direção j. Caso tivesse mais um componente, né, você teria trabalhando com mais uma direção, mais um vetor unitário, que era o k. Então, gente, para fazer essas derivadas, a gente pode optar em fazer aqui separado, né? Você pode fazer aqui a derivada da função parcial, né? Da função em x. Então, vamos derivar, né? Primeiro, que a derivada dessa função, você vai ter que derivar as duas separadamente, já que aqui é uma subtração. Então, você vai ter uma derivada do produto aqui. Então, você vai derivar a primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso é nesse primeiro parênteses. No segundo parênteses, a derivada de y em relação a x é zero. Observe que eu fiz aqui a notação de Leibniz, né, derivadas, e aqui eu usei de Newton, para facilitar. Então, essa derivada em x, temos que terminar aqui, ó. Esse valor de y é zero, né, a derivada de y em relação a x é zero. Lembrando que as derivadas parciais funcionam assim, quando você deriva em relação a x, a outra variável é uma constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, anulou esse termo. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, teremos aqui 2xy para concluir essa parte. Vamos à derivada da função em y. Então, a mesma ideia, né? Só que agora você vai estar derivando em y. Então, quando você deriva em y, x é uma constante. Então, aqui é um produto, você vai derivar a primeira, mais, vezes a segunda, sem derivar, derivada do produto, né? A primeira vezes a derivada da segunda. Menos aqui, por conta da expressão, derivada de y em relação a y é 1, né? Então, essa derivada parcial da função em y vai ser quem? Vamos terminando aqui. A derivada de y vezes x ao quadrado, né?
nós já escrevemos aqui como a derivada de y vezes x ao quadrado. A derivada de y em relação a y é 1, então ficou x ao quadrado. Mais y vezes a derivada de x ao quadrado. X ao quadrado é uma constante para a derivação em y. Então, aqui é zero. Né? Aqui também foi zero, né? Então, ficou apenas x ao quadrado menos 1. Então, o vetor gradiente, finalizando aqui, o vetor gradiente dessa função vai ser a derivada aqui foi 2xy na direção y, mais essa de baixo aqui, x ao quadrado menos 1 na direção j. Vamos botar um parênteses aqui. Eu também posso escrever apenas sem os vetores unitários, né? Separando por vírgulas. Então, esse aqui é o nosso vetor gradiente, que vai me dar o campo gradiente da função. Então, é necessário, é interessante, termos um ponto para analisar. Então, vamos hipoteticamente lançar um ponto aqui. O ponto pode ser... Mas antes, vamos ver aqui a apresentação desse resultado, né? Olha aqui. A gente pode também usar a notação de Leibniz, a derivada... Está aqui a derivada da função em x, mais a derivada dessa função em y. Deu 2xy mais x ao quadrado menos 1j, como nós fizemos aqui. 2xy mais x ao quadrado menos 1j. Eu posso pegar um ponto dessa função, né? Um ponto que atende essa função, ponto x igual a uma função no ponto... Vamos encontrar para x igual a 2 e y igual a 1. Então, qual seria o vetor gradiente para esse caso? Então, 2 e 1. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 1, 4, né? E 2 ao quadrado menos 1, 4 menos 1, 3. Então, nós podemos... Esse aqui é o vetor gradiente para esse ponto, né? X igual a 2 e y igual a 1. Nesse ponto, a função está tendo um comportamento. Lembrando que esse comportamento a gente vai visualizar agora no GeoGebra. Então, vamos usar o GeoGebra aqui para fazer essa função. Vamos colocar aqui a função, né? X, y é igual y x ao quadrado mais, melhor dizendo, menos y. Aqui é a superfície dessa função. Inclusive, nós podemos visualizar aqui ela. Estou fazendo aqui um zoom out. Bom, o GeoGebra, ele ajuda a calcular também as derivadas. Eu posso colocar aqui derivada, aquele que a gente fez manualmente, a função aqui, vou escrever, né? Tá.
função xy, atenção, vamos colocar aqui o parêntese. Isso aqui vamos derivar em relação a x. A gente vai encontrar 2x y, como nós fizemos. Não precisa indicar essa derivada aqui no gráfico, né? Não precisa. É uma derivada parcial. Vamos fazer a outra derivada parcial, né? Derivada da função. Mesma função. Agora em relação a y. Também não é necessário expressar o gráfico. A derivada, a função derivada. Pronto, essas duas aqui me deu o vetor gradiente, né? E com esse vetor eu posso achar todo o campo gradiente. Mas para terminar, a gente pode, então, achar para aquele ponto que a gente escolheu, 2 e 1, né? Ele é o ponto que a gente escolheu. Vou escolher aqui um ponto no plano. 2 e 1. Né? Está aqui indicado no ponto aqui, virando aqui a figura. Está aqui indicado. Ponto P. Então, esse ponto está na superfície. Ou está entre o eixo X e o eixo Y. Então, qual o vetor gradiente aqui? Lembrando que esse ponto, na função, ele vai ter imagem igual a... Vamos ver? Substituir essa função aqui, ó. O ponto. A imagem desse ponto. Vamos botar? É o parêntese, né? Vamos lá, 2 e 1. A imagem aqui é 3. Se eu quiser ele na superfície, eu teria que escrever um ponto. Vou botar aqui o ponto G, né? Melhor dizendo, 2, 1 e 3. Só para a gente ver esse ponto na superfície da figura. Mas esse ponto aqui, eu posso já encontrar o vetor gradiente aqui no ponto P, né? Vamos mudar aqui a cor do ponto P, só para diferenciar do ponto. Está aqui o ponto P. E nós calculamos lá que, né, o vetor gradiente vai ser 4 e 3. Vamos mostrar aqui no GeoGebra, né? Que é exatamente o A e o B aqui, ó. O A é a derivada parcial 2x e o B. Então, o A, vamos colocar para x igual a 2 e y igual a 1. Então, A, 2 e 1. Deu coordenada 4, como nós vimos. E o B, para 2 e 1, deu coordenada 3. Então, o vetor que nós vamos fazer é de coordenadas D e E. D e E, que vai ser exatamente 4 e 3. Ok, vamos botar as letras, né? D e E. Aqui o vetor que indica a direção do campo gradiente, que a interpretação desse vetor é a direção de máxima. Olha aqui, a figura no meio, tá vendo?
o vetor e esse vetor aqui de preto, que é a ideia de que o vetor gradiente, além de fornecer a direção e o sentido de maior crescimento, ele é perpendicular ao plano tangente à superfície. Então, aqui tá, você vê a figura, o plano aqui mais claro, ó, é o plano tangente. E o vetor gradiente, aqui com a indicação, ele é perpendicular a esse plano tangente, certo? E ele fornece a direção e o sentido de maior crescimento da função. Tá? Isso aqui falando no R3, né? Então, a ideia do vetor gradiente é essa, pessoal. A gente espera que vocês tenham primeiro visualizado aqui o vetor gradiente, a superfície, né? Que nós estamos gerando aqui no GeoGebra. Então, até a próxima.